Bom dia, meus amados, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Hoje, é o nosso último encontro. Então, vamos falar sobre São Pedro e o caminho da fé. Mais uma vez falando sobre a fé, hoje, então, encerrando esses encontros, que foram estudos bíblicos sobre grandes personagens, sobre grandes exemplos de fé para nós cristãos. E hoje encerramos com São Pedro. Bom, pessoal, a fé, nós sabemos, que a fé é um dom muito especial que Deus nos dá. E através desse dom, através da fé, nós buscamos compreender melhor e muito mais os ensinamentos de Deus para todos nós. E dessa forma, aprimora a nossa caminhada junto de Deus. Amém? Bom, começando a falar sobre São Pedro especificamente, a gente pode ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos, do 18 ao 20, Vamos ler então o início, do chamado de São Pedro à caminhada junto de Cristo, O chamado de Jesus Cristo a São Pedro e ao seu irmão a serem seus discípulos, seus primeiros discípulos, na verdade. Então, vamos lá. Os primeiros discípulos, caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Bem, então a partir daí, podemos ver que São Pedro, ele largou tudo, ele abandonou tudo, toda a sua vida em particular, e foi seguir a Cristo. Ele abandonou todo o seu querer, toda a sua vontade, e seguiu a Jesus Cristo como discípulo, como apóstolo muito amado de Jesus Cristo. E São Pedro, foi um homem muito fiel, muito temente a Deus, muito corajoso também. A Bíblia cita, inclusive, vamos ver mais à frente, que São Pedro era um homem muito corajoso, acreditava muito em Deus, na palavra de Deus. Portanto, ele fraquejava muitas vezes em sua fé, Ele, podemos dizer, ele caía muitas vezes, em que podemos falar sobre a fé, algumas vezes ele era fraco, mas ele reconhecia suas fraquezas e corrigia tudo isso, Tanto que ele se tornou um grande homem, um grande exemplo, Foi um grande líder, E vamos ver mais a seguir sobre as outras partes da história da vida de São Pedro, as quais, para nós hoje é um grande exemplo. Falando sobre o momento de fraqueza na fé de Pedro, temos que lembrar que, assim como nós fraquejamos muitas vezes na nossa fé, Pedro também humanamente fraquejou, até porque, mesmo sendo discípulo amado de Deus, mesmo sendo o apóstolo de Cristo, ele era humano como nós somos. E assim como nós erramos, ele também errou muitas vezes. Então vamos falar sobre uma parte, um desses episódios de fraqueza na fé dele, em Mateus 14, versículos do 23 ao 33, onde diz: Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, mande-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: Vem. Pedro saiu da barca e, caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus.
Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então, aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Bem, pessoal, o que podemos entender aqui, o que podemos levar aqui, né, dessa passagem bíblica, né, falando sobre Pedro, é que Pedro ele começa a afundar justamente no momento em que ele com seu pensamento de humano, ele se sentiu incapaz. Ele acreditava, já que ele se sentiu incapaz como ser humano de caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, ele se colocou numa posição humana, ele colocou como se dependesse da capacidade humana dele caminhar sobre as águas, quando sabemos que não é assim, né? Se nós entregamos a nossa vida, se nós entregamos o nosso querer nas mãos de Deus, as nossas vontades, se nós entregamos as nossas dúvidas nas mãos de Deus, devemos acreditar que o impossível Ele fará. O impossível para Deus, o nosso impossível para Deus não existe. Impossível não existe para Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Então, quando Cristo disse para ele, vem ao meu encontro, ele quis dizer, vem que eu te sustento, eu te seguro. Eu sou o dono, eu resolvo. Assim que Deus quer falar para nós, assim que Cristo fala para nós nos momentos de nossas aflições, onde a gente quer ir ao encontro de Deus, onde a gente acha que é impossível vencer qualquer tipo de tempestade. Para nós pode ser impossível, mas para Deus jamais será impossível. Então, né, Pedro, ele não colocou a sua confiança totalmente em Cristo naquele momento. Ele confiou em si próprio, né? Ele deveria ter crido, ele deveria acreditar somente em Deus, somente em Cristo, né? Na palavra de Jesus, que disse para ele, vem. Jesus não falou para ele, vem, e não ia deixar ele morrer, ele se afogar. Jesus não ia deixar jamais ele afundar. Jesus permitiu que isso tivesse acontecido para que ele compreendesse o que passava no seu próprio coração, né? Para que Pedro compreendesse o que passava em seu próprio coração. Para que Pedro compreendesse que a fé dele era fraca. Assim acontece muitas vezes em nossas vidas. Deus permite que nós comecemos a afundar, né, em nossas dúvidas, né, em nossos problemas, para que nós percebamos que muitas vezes a gente pede a Ele, a gente coloca o nosso joelho no chão, mas não é de verdade, não é totalmente verdadeiro. Muitas vezes a gente faz isso, mas com dúvida. Eu estou pedindo a Deus, mas será? Se for da vontade de Deus, certamente Ele fará, sempre. Se for da vontade de Deus. Mas a partir do momento que a gente crê fielmente na palavra de Jesus, nos ensinamentos de Cristo, a gente tem que colocar toda a nossa confiança nele, né? Não pensarmos como Pedro, né? Deixar nossa confiança metade com Cristo e metade conosco próprio, porque dessa forma a gente não está depositando toda a nossa fé naquele que devemos depositar, que é no nosso Salvador. Gente, falando sobre maturidade na fé, né, é o que temos que ter. Nós, né, como cristãos, temos que ter uma fé matura, ou seja, aquela fé, né, que quando nós compreendemos bem os ensinamentos de Deus, nós temos esse tipo de fé, nós somos maduros na nossa fé, compreendemos muito bem aos ensinamentos de Deus e as coisas às quais Deus nos destinou, né, sem interrogarmos, sem termos dúvidas, sem perguntarmos a Deus o porquê, né? Como eu já disse alguns encontros atrás, que nem tudo que ocorre na nossa vida é da nossa própria vontade, né? Muitas vezes, nada que acontece na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, melhor dizendo, é da vontade de Deus. E nem sempre, né, é agradável a nós no primeiro momento. Muitas vezes a gente tem um plano
gente quer tanto alguma coisa ou ir para algum lugar, enfim, mas aquele plano não é o plano de Deus, então não acontece, não dá certo. Então, muitas vezes, né, sem entendermos, a gente fica muito chateado. Mas ter a maturidade na fé é compreender ao que Deus nos destina. Então, isso tudo que eu estou dizendo é a maturidade na fé, quando a gente compreende as coisas que Deus manda para nós. E assim, dessa forma, né, nós confiaremos somente em Deus, nós confiarmos somente em Deus, nas palavras de Jesus Cristo. E falando também sobre a fé perfeita, aqui, né, no capítulo 14, né, de Mateus, versículo 27, onde Cristo diz aos seus discípulos: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Bem, nesse momento, os discípulos, eles não deviam ter dúvidas, eles não precisavam de prova nenhuma. Será que é Cristo mesmo? Será que é um fantasma? Bom, Cristo já tinha dito: tranquilizai-vos, sou eu. Acalme-se, né? Queria dizer: acalme-se, eu estou aqui. Assim, dessa forma, né? Que Deus queria, né? Que Deus esperava que os discípulos dele agissem. Nós temos que agir nos momentos de nossa vida onde a gente se vê desesperado demais, onde nas situações das quais nós estamos verdadeiramente no mar, naquele mar perigoso, né, da vida, ou seja, naquele momento difícil de nossas vidas, né, que a gente quer muito um abraço, a gente quer muito uma palavra amiga, a gente nesse momento, no momento que a gente clama a Deus, a gente tem que se tranquilizar, ficar tranquilos, ficarmos calmos e esperar que na hora de Deus, na vontade de Deus, o mar vai se acalmar, né? Na vontade de Deus, o mar, que é aquele momento turbulento que estamos passando, né? Vai se acalmar, vai se tranquilizar. Então, no tempo de Deus, na vontade de Deus, tudo aquilo vai se tornar paz, né? Então, assim quando nós pedimos a Deus, clamamos a Cristo, temos que acreditar e esperar o momento dele. Não duvidar jamais, não querer provas, não pedir provas a Deus. Devemos sim confiar, acreditar, esperar. Devemos ter maturidade na fé. Bom, agora, continuando a falar, né, sobre mais uma fraqueza de Pedro, nós encontramos aqui em Mateus, agora capítulo 26, nos versículos do 69 ao 79, diz assim: negação de Pedro. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos: não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada viu e disse aos que lá estavam: este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com juramento: eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Bem, então, Pedro já sabia que esse fato lhe aconteceria, né? Foi quando Cristo, antes de ser capturado, né? Antes de ser crucificado, Cristo falou para Pedro e para todos os seus outros discípulos que Pedro o negaria 3 vezes antes do cantar do galo, né, ao caminho de Cristo para a crucificação. Então, né,
isso de fato aconteceu. Quando Cristo estava sendo levado para ser crucificado, muitas pessoas, né, dentre aquela multidão, reconheceram Pedro como um dos discípulos de Cristo. E Pedro negou, assim como Deus falou, como Cristo revelou a ele. Pedro negou 3 vezes que não era um daqueles, que não conhecia Cristo, que nunca jamais estava com Cristo em sua caminhada. E depois que ele negou, o galo cantou como Cristo falou, ele chorou, ele relembrou, né? E chorou de arrependimento. Bem, assim como Pedro, né? Muitas vezes somos falhos, como eu já disse. E para que não caímos em tais falhas, né? Nós devemos estar sempre atentos, devemos estar sempre em vigilância, porque o mundo, né, o nosso humano também nos apresenta muitas armadilhas. Armadilhas essas que nós muitas vezes caímos nela, né? Muitas vezes a gente muitas vezes a gente tem que compreender, né, que muitas vezes a gente nega a Cristo, a gente nega a Deus em ações que parecem ser tão simples em nossa vida. Muitas vezes, assim como Pedro, né? Pedro negou a Cristo com medo de ser capturado e morto da mesma forma que Cristo. Então, nós, né, como Pedro, negamos, talvez não por medo de morrermos, né, mas negamos a Cristo, né? Vocês jovens, vocês adolescentes, muitas vezes podem estar no momento de lazer, no meio de colegas, né, que não são da igreja, ou que são de outras religiões, ou que não participam, não frequentam nenhum tipo de religião, enfim, que acham, né, que seguir a Deus, que ser de Cristo, que ser católico, que ser cristão é um mico, né? Muitas vezes vocês podem estar em situações junto com esses colegas, né, e de repente surgir um assunto e vocês se esconderem. Não, é melhor eu não falar que eu sou católico, é melhor eu não falar que eu vou fazer primeira comunhão, porque senão eu vou pagar mico, eles vão zombar de mim, é melhor me esconder, ficar quieto. Muitas vezes, né, isso é negar a Deus, isso é negar a Cristo. Muitas vezes também vocês podem estar ali no meio, né, também desses colegas ou até de repente, né, de primos também que não participam, que não frequentam. Surgem piadas que falam sobre a sua religião, que falam sobre o seu Deus, sobre o seu Cristo, e você simplesmente se omite como cristão, você se esconde, você não opina. Isso também é negar a Cristo. Então você piora até, não sei, você participa, você ri também. Então, isso também é negar a Cristo. Outras formas também de negar a Cristo é quando nós deixamos de seguir a Deus, quando nós deixamos de ir na missa, deixamos de participar das coisas de Deus, quando nós não seguimos ao chamado de Deus para a nossa vida. Isso também é negar a Cristo. Então, até nesse ato falho, Pedro nos ensina. Pedro nos ensina que devemos enxergar, que devemos abrir os nossos olhos, devemos ser vigilantes para não cairmos nesse tipo de armadilha. Porque são armadilhas que o mundo e que o nosso ser humano nos fazem cair muitas vezes, né, diante de Cristo. Negar a Cristo jamais. Eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou católico. Então eu devo amor a Deus, eu devo louvá-lo, eu devo segui-lo, eu devo falar dele para as pessoas. Eu não devo me esconder como cristã, né? Muitas vezes também, um exemplo que eu esqueci de falar, principalmente vocês adolescentes, podem estar, né, indo para a igreja com seus pais, podem estar no meio de uma procissão e também por vergonha, por vergonha, né, mesmo de ser zombado, enfim, se escondem, né, de algum colega, de alguém, para que eles não vejam que vocês estão ali louvando a Deus, que vocês estão ali. Então, não caiam nessas armadilhas, que são armadilhas, mais uma vez falando, que o mundo e o nosso humano nos fazem cair. E dessa forma, sem perceber, muitas vezes, estamos negando a Cristo. Bem, pessoal, mais um momento, né, falando sobre fraquezas de Pedro. A gente pode
aqui em Mateus 16, capítulo 16, perdão, versículos do 21 ao 23, né? Onde fala: Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas. Ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, então, começou a interpretá-lo e protestar nestes termos: Que Deus não permita isso, Senhor. Isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: Afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Bem, então, né, gente, mais uma vez, Pedro deixou o seu lado humano, né? Pedro deixou, né, que a vontade do seu coração, né, como humano, falasse mais alto. Ele não quis que isso acontecesse, né? Ele queria ir contra, ninguém queria que isso acontecesse, na verdade, né? Mas Pedro queria ir contra a vontade de Deus. Pedro queria ir contra a palavra de Deus, que acontecesse, né? Ele queria ir contra, ninguém queria que isso acontecesse, na verdade, né? Mas Pedro queria ir contra a vontade de Deus. Pedro queria ir contra a palavra de Deus, pois já era sabido, né, que Cristo era o Salvador. Então, o Salvador, ele veio para passar, né, por tudo que Jesus Cristo passou. Então, para a nossa salvação, Deus enviou o seu Filho amado, Deus enviou Jesus Cristo para morrer flagelado naquela cruz, para passar por todos aqueles sofrimentos, né, para o perdão de nossos pecados, para a nossa salvação. Então, Cristo viu, né, até como uma afronta a Deus, as palavras de Pedro, porque Pedro, ele gritou, né, ele falou, ele pediu ao Senhor, Deus, para que aquilo não acontecesse. Então, Jesus Cristo se sentiu, digamos, escandalizado das palavras de Pedro, né? Pedro foi contra a vontade de Deus. Então, mais um ensinamento: nós jamais devemos ir contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade, eu venho falando há muito tempo sobre isso, né? Mesmo que essa vontade, muitas vezes, não é o nosso querer, não é aceito por nós, não é aceito assim de uma forma, poxa, eu fiquei triste porque isso aconteceu, mas foi da vontade de Deus. Para Deus foi melhor assim. Deus tem um plano, Deus tem um destino para cada um de nós, né? Deus nos colocou aqui na Terra para cumprirmos a nossa missão. Missão é essa que Ele sabe qual é e nós vamos passar por ela, e aí toda a nossa vida, tudo está nas mãos de Deus. Nós pedimos muitas vezes, mas nem tudo que queremos, nem tudo que pedimos é a vontade de Deus. Então Deus só dá para nós a sua vontade, né? O que está nos seus planos. Então, assim, Pedro queria ir contra a vontade de Deus e Jesus Cristo o repreendeu. Então, sigamos a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes essa vontade possa, de uma certa forma, a princípio, nos desagradar. Então, a gente não está aqui para servir a nós próprios, estamos aqui para servir a Deus. Então, obedecemos e façamos a vontade de Deus e compreendemos, buscar sempre compreender a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, para que não sigamos jamais contra a vontade de Deus. Bom, agora nós vamos falar sobre um momento lindo da vida de Pedro, onde ele mostrou seu total amor, sua total fé e devoção na palavra de Deus. Então nós vamos falar, né, sobre Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Bem, que diz assim: Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro que te revelou isto, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Bem, com essas palavras, né, Deus fez de Pedro o primeiro papa. E assim, nasceu a primeira igreja, a nossa tão amada Igreja Católica Apostólica Romana. Bom, quando Cristo fala, edificarei a minha igreja, né? A palavra edificarei vem de construir, né? Quer dizer construir. Mas Deus não está falando ali, Cristo não está falando ali de construção física, de paredes, né? Nada disso, de concreto. Cristo está falando de edificação espiritual, né? Cristo naquele momento, ele ordena, né? Ele entrega a Pedro a missão de evangelizar, a missão de reunir, né? A missão de reunir o seu povo, onde Pedro tinha que cumprir a missão de falar do amor de Deus, de falar para o seu povo sobre Deus, sobre os ensinamentos de Deus, passar ao seu povo os ensinamentos de Deus e falar, né, e buscar somente a verdade, não é mesmo? Então, dessa forma, né, Pedro se tornou o primeiro papa, um grande líder. Bem, pessoal, então, né, após a morte de Cristo, né, Pedro seguiu a missão que Cristo lhe dera. Então, ele saiu em busca do povo de Deus, pregando a palavra e a verdade de Deus. Pedro, né, em Pentecostes, Pedro fez o seu primeiro sermão, a sua primeira homilia, na verdade. Nesse momento ele batizou muitas pessoas foram batizadas, milhares de pessoas foram batizadas com os dons do Espírito Santo. Pedro presidiu o seu primeiro concílio, né? O concílio é uma reunião onde é presidida pelo Papa e tem vários bispos ali, então nessa reunião, nesse concílio, são discutidos as verdades, né? São discutidas a doutrina e verdades da nossa igreja. Então, Pedro também, ele criou a primeira comunidade cristã, foi um grande missionário, onde o objetivo principal dele era pregar a palavra e o amor de Deus para os incrédulos, para aquelas pessoas, né, que não acreditavam em Deus. Então, o seu foco principal era evangelizar essas pessoas, era evangelizar quem aparentemente não estava salvo. Então, essa foi uma das grandes missões. O principal dele era pregar a palavra e o amor de Deus para os incrédulos, para aquelas pessoas, né, que não acreditavam em Deus. Então, o seu foco principal era evangelizar essas pessoas, era evangelizar quem aparentemente não estava salvo. Então, essa foi uma das grandes missões de Pedro aqui na Terra. Bom, pessoal, para finalizar então, né, nós devemos levar, né, para a nossa vida que, assim como Pedro, nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, não nos afastando jamais do amor de Deus, né? Devemos, né, nos redimir dos nossos pecados, das nossas falhas, nos redimir de nossas culpas, né? E não desistindo jamais, né, desse amor infinito, desse amor misericordioso que é o amor de Cristo, que é o amor de Deus. Temos que colocar em prática a nossa fé, né, reconhecendo, ter consciência das nossas fragilidades e colocando toda a nossa fé e perseverança diante delas,
para que a gente não caia no pecado, para que a gente, com isso, não se afastemos de Cristo, porque muitas vezes a gente falha, a gente erra e acha que o remédio é correr, é fugir de Deus. Então devemos reconhecer as nossas fragilidades, assim como Pedro, e escapar desses pecados, escapar dessas falhas. E se aconteceu, reconhecê-los e nos arrepender verdadeiramente para seguirmos com a nossa fé perseverante no amor de Cristo, para que assim possamos fazer parte desse corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, que nós possamos fazer parte desse corpo, para assim, sermos também aquela edificação, fazendo parte dessa forma, daquela edificação da igreja, a qual Cristo, colocou Pedro, para cumprir. Então, como cristãos, nós somos esse povo escolhido que Cristo quer que faça parte da edificação da igreja. Nós somos a parte do corpo de Cristo que Ele quer que esteja ali edificando a sua igreja, para na glória eterna, um dia, quando for a vontade de Deus, nós também fazermos parte dessa glória. Enfim, esse é o encontro de hoje, falando sobre Pedro. Tem muitas coisas que poderia ser falada aqui sobre Pedro, muitas coisas mesmo, mas com pouco tempo, infelizmente, nós não podemos nos prolongar. Hoje ficaremos por aqui, aprendendo sobre Pedro, sobre a fé de Pedro, e que nossa fé seja fortalecida em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com as intercessões de São Pedro, e que Maria Santíssima esteja sempre nos nossos caminhos. Fiquem com Deus. Um beijo.